Bom, vamos conversar um pouco então sobre a asma brônquia. A asma é uma doença extremamente frequente na população pediátrica e merece então uma atenção especial por parte dos pediatras. Eu me chamo Analice Amaral Ibiapira Parente, sou professora de pediatria da Unirio e sou médica pediatra da UFRJ. Lido no meu dia a dia com ambulatório tanto de pediatria quanto de pneumologia pediátrica e sei então da importância dessa doença no nosso meio. Nós hoje vamos conversar então sobre asma. A mais importante, primeiro, é a definição de asma. Então, entender que asma é uma doença inflamatória crônica e esse é o caráter principal e mais importante até para a gente entender o que são as crises e o que é a asma enquanto doença e que necessita realmente de uma abordagem de acompanhamento. Vamos lembrar que ela tem como característica essa hiperresponsividade das vias aéreas, que a gente vê manifestado principalmente nos momentos de crise, com limitação variável ao fluxo. Essa reversão da obstrução, ela pode ser espontânea ou com tratamento, e é importante esse caráter recorrente dos sintomas. Então, lembrar que as crises, em geral, se repetem. E quais são os principais sintomas? São 4 os principais sintomas, tanto na asma do adulto quanto da criança. A ocorrência de sibilância, também chamada pela mãe como piado, chiado, miado, gatinho, então tem várias terminologias. A ocorrência de dispneia, que a mãe pode referir com uma sensação de cansaço, que deve ser diferenciado de astenia. O aperto no peito, que normalmente essa opressão torácica é referida realmente só por crianças, em geral, escolares, ou então já chegando perto da adolescência, é difícil antes disso a criança referir essa sensação de aperto no peito, e a presença de tosse. Tosse talvez seja na infância uma das características mais importantes e que motiva a mãe a levar essa criança ao atendimento no pronto-socorro. Esses sintomas eles ocorrem particularmente à noite ou então pela manhã ao despertar. E o que é importante nós termos em mente? O que a gente vê normalmente no pronto atendimento é a criança com quadro de inflamação aguda, é a crise, é a hiperresponsividade que a gente vê naquele momento com aquela limitação do fluxo aéreo. Mas a gente tem que lembrar que por trás daquele processo existe uma inflamação crônica e que deve ser acompanhada para a gente tentar evitar o quê? Um conceito cada vez mais frequente, que é justamente desse remodelamento, que seria justamente na vida adulta a criança ter repercussões futuras em decorrência dessa crise e desse acompanhamento não bem tratados. Então, lembrar a diferença de um pulmão de uma criança normal e de um paciente asmático. E lembrar que o diagnóstico ele tem vários critérios. O diagnóstico ele pode ser clínico, em função daqueles critérios já mencionados. Esse diagnóstico ele deve ter, quando possível, um acompanhamento funcional com dados que a gente vai ver. Quando o processo, a gente pensa mais num processo ligado à alergia, um processo alérgico, também a gente vai detalhar alguns mecanismos que auxiliam nesse diagnóstico. E o mais importante de tudo é tentar também fazer um ótimo diagnóstico diferencial, para que a gente não insista num diagnóstico e esqueça que outros possíveis podem estar acontecendo. Diagnóstico clínico, nós já falamos então os sintomas principais, lembrar desse caráter recorrente, lembrar que essa melhora não necessita, na verdade, de sempre ser só a base de tratamento, às vezes essa melhora ocorre até de forma espontânea e excluir outros diagnósticos. Normalmente a gente tem que usar algum tipo de medicação específica, porque normalmente a criança, ela tem, a gente vai ver os principais fatores encadeantes, são quadros virais, principalmente de baixa idade, e a gente acaba tendo que realmente, pelo prolongamento da crise, entrar com medicamentos específicos. Em termos de diagnóstico diferencial, alguns diagnósticos eles merecem realmente que nós fiquemos bastante atentos. A presença de anel vascular é um evento raro, é uma malformação que acomete algumas poucas crianças, mas que quando você tem uma obstrução recorrente, principalmente caminhando até para um caráter mais fixo, deve ser mencionado. A bronquiolite, na verdade, é uma infecção viral que acomete crianças de baixa idade e é o principal diagnóstico diferencial numa primeira crise de asma brônquica.
Crianças que nasceram prematuras podem ter evoluído com quadros de doença respiratória crônica da prematuridade. Então, é sempre importante na história que nós indaguemos se aquela criança nasceu a termo, se foi prematuro e qual o nível de comprometimento justamente ao nascimento. Fibrose cística é uma doença rara, felizmente, mas de um caráter evolutivo bastante complicado e que deve ser realmente entrar como diagnóstico diferencial, principalmente nos que a gente chama de lactentes sibilantes, crianças que desde cedo tenham começado com esses quadros recorrentes de sibilância devem ser avaliados quanto à possibilidade de fibrose cística. Afastar realmente que esses quadros sejam recorrentes apenas por infecções virais, crianças principalmente que frequentam creche, às vezes têm infecções virais recorrentes e que acaba fazendo uma confusão com o quadro de asma. Afastar a doença cardíaca, às vezes em pediatria nós temos um pouco de dificuldade em pensar nas patologias cardíacas, algum processo obstrutivo que pode ser tanto interno quanto externo de árvore brônquica, e no nosso meio a tuberculose tem que estar sempre presente, e a doença do refluxo gastroesofágico, que por um lado ela é hiperdiagnosticada e hipertratada, por outro lado, quando a criança tem episódios recorrentes de broncoespasmo, a gente não pode deixar de afastar que esse mecanismo também esteja associado a esse broncoespasmo. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico funcional? É importante em crianças, principalmente a partir de 6 anos, que seja solicitada uma espirometria. E o que a gente vai procurar ver nessa espirometria? Se existe uma obstrução, que ela vai melhorar ou não com a broncodilatação e também com o uso continuado, por exemplo, de corticosteroides, quando é necessário essa introdução dessa terapia de profilaxia. As crianças normalmente podem colaborar a partir até de 3 anos, mas a partir de 6 realmente nós conseguimos dados mais fidedignos. A medida do pico de fluxo respiratório também é importante e nos mostra justamente o quanto aquela criança varia em termos de obstrução ao longo do dia. Idealmente, as crianças asmáticas persistentes, elas deveriam fazer essa aferição diariamente, mas na prática a gente sabe que às vezes fica difícil mais essa tarefa para os pais. E testes alguns adicionais, como a broncoprovocação, com agentes broncoconstrutores ou com exercícios, eles são reservados para situações especiais, principalmente quando o diagnóstico então não é firmado de forma adequada. Em relação à alergia, muito se atribui ao processo alérgico, mas nem sempre, na verdade, nós conseguimos identificar realmente uma base alérgica para esse processo. Temos que fazer uma anamnese cuidadosa para tentar ver os principais alérgenos. No nosso meio, a poeira e o mofo são os principais agentes desencadeantes de crise por esse processo alérgico. Algumas vezes recorremos, principalmente em crianças, já a partir da faixa de pré-escolar e idealmente a partir da faixa de escolar, a realização de testes cutâneos ou então da concentração sérica específica de IgE. Esses testes cutâneos é importante que eles, na verdade, sejam feitos a partir de extratos padronizados. A técnica mais utilizada é a puntura, realmente, e tem que ter os antígenos inaláveis, são os que são utilizados com mais frequência, justamente pela predominância em nosso meio. Lembrar que alimentos raramente induzem asma. E, na verdade, os alimentos eles vão ser testados principalmente quando existe uma forte suspeição pela dosagem da IgE específica. A IgE específica, normalmente ela confirma, complementa o diagnóstico, mas em geral ela é mais cara, é mais difícil de ser realizada. Como é que a gente vai classificar a asma? É importantíssimo a classificação em relação à asma enquanto doença e asma enquanto crise, que são classificações completamente diferentes. A asma enquanto doença, ela pode ser classificada em intermitente ou persistente. A persistente, em persistente leve, moderada ou grave. Na verdade, a maior parte das crianças entra na classificação de intermitente ou persistente leve. E é importante lembrar que é em relação à patologia e não às crises. Depois a gente vai ver a classificação de crise.
Aqui só para lembrar, ninguém precisa decorar esse quadro, na verdade a gente tem que ter em mente que na verdade em relação aos sintomas, principalmente aqueles sintomas já citados, ao número de despertares noturnos, o quanto a vida da criança acaba sendo limitada, a frequência das exacerbações, a criança então vai ser classificada em asma como um quadro de asma intermitente ou persistente, leve, moderado e grave. Na prática, a criança, quando tem crises raras, com pouca limitação da sua vida e com poucos despertares noturnos, é um quadro intermitente. Quando isso já começa a ser mais frequente e perturbar mais a vida realmente daquela criança, a gente vai classificar em geral como leve, moderado ou grave, lembrando que grave é um percentual muito pequeno e que quando os sintomas são praticamente contínuos. Quando a criança já está tratando, na verdade, já está fazendo um medicamento preventivo para evitar essas exacerbações, e aí, na verdade, nós classificamos de acordo com o nível de controle de asma. Então, aquele paciente, numa fase inicial, ele é classificado como intermitente ou persistente. Quando ele retorna já em vigência de um tratamento, nós vamos observar se o quadro está controlado, parcialmente controlado ou não controlado. Isso é muito importante para definir, então, a nossa conduta quanto à diminuição e, eventualmente, até suspensão da medicação, quanto à manutenção ou até o aumento ou a troca de medicação. Então, quais são os objetivos? Esse slide ele é bem clássico, mas ele é bem importante. Quais são os objetivos do tratamento? No centro, sempre a inflamação. A gente quer reduzir esse processo inflamatório e justamente reduzir consequências futuras. Melhorar a função pulmonar, diminuir sintomas, diminuir a frequência das exacerbações e a sua gravidade e melhorar, obviamente, com isso tudo, a qualidade de vida do paciente e da sua família. Quais são os medicamentos utilizados? Eu não vou detalhar aqui, eu vou simplesmente citar. O nosso, para prevenção dos sintomas, sem dúvida, os medicamentos mais utilizados são os corticosteroides inalatórios. Existem vários no mercado que devem ser utilizados por profissionais habilitados. Em algumas situações, crianças acima de 4 anos, nunca abaixo de 4 anos, que ainda não há liberação para isso, quando o corticoide inalatório isolado não é suficiente para a prevenção, nós podemos associar os beta-2 agonistas de longa ação. Devo dizer que é uma fração mínima de pacientes em que isso acontece. Normalmente nós conseguimos controlar bem os sintomas só com o corticoide inalatório. Algumas crianças pequenas, a recomendação, então, dos consensos, tanto nacional quanto internacionais, é que também, em resposta não adequada do corticoide isoladamente, que se associe, faça uma tentativa de associação de antagonistas de receptores de leucotrienos. São medicamentos de fáceis administração, porque são por via oral, não são à base de corticóide, mas bastante onerosos. E lembrar que de uma parcela de crianças, apenas uma pequena parcela responde bem aos inibidores de leucotrienos. Em crianças usamos muito pouco telfirina de liberação lenta, anti-IgE, o bambuterol ele é um broncodilatador de longa ação, que também tem pouquíssima utilização, pouquíssima indicação no nosso arsenal. As cromonas estão em desuso para uso realmente por via inalatória, em termos de alergia, apenas a nível de conjuntivite, elas ainda têm alguma função e às vezes alguns casos de rinite. E crianças, a recomendação ideal é que sejam crianças acima de 5 anos. Faça-se, em algumas situações, é recomendada a associação de imunoterapia específica com alérgenos. Crianças acima de 2 anos, em também situações especiais, pode-se tentar essa associação. Aqui também, então, esse quadro
Ele é das diretrizes brasileiras, que está em consonância com todas as normas internacionais. Eu também só não vou me deter, só mostrar que, na verdade, tanto existem medicamentos que são usados, que a gente chama para alívio, depois eu vou falar um pouco de crise, são medicamentos, basicamente, os beta-2 de curta duração,